É com muito prazer que eu anuncio que começa aqui o nosso primeiro clube de leitura no canal. Eu estou muito animado para isso acontecer. Se você vem acompanhando os meus vídeos sobre a última temporada de The Handmaid's Tale, deve ter me visto falar sobre um clube de leitura dos livros que inspiraram tanto a série The Handmaid's Tale quanto o spin-off que vai ser lançado, chamado Os Testamentos. Eu decidi lançar vídeos aqui no canal, lendo junto com vocês os dois livros da escritora Margaret Atwood. Eu já li esses livros há alguns anos atrás, mas sinto que esqueci de muita coisa. E como eu já ia reler de qualquer jeito, eu pensei, por que não dividir isso com os meus inscritos? É um modo da gente continuar falando sobre a série, mesmo depois dela acabar, e assim também pode ser um aquecimento para o spin-off que acredito que deve ser lançado no ano que vem. Fora que se você não lê os livros e nem pretende ler, esse pode ser um modo de você saber com mais detalhes sobre essa história. Então, se você não é inscrito aqui no meu canal, por favor se inscreva e faça parte dessa comunidade de pessoas que gostam da série. Aproveita e deixa o like, pois o like ajuda muito o criador de conteúdo e esses vídeos dão bastante trabalho, então seu like ajuda bastante. Só que antes da gente começar a falar sobre esse livro aqui, O Conto da Aia, eu preciso explicar para vocês como isso vai funcionar. O primeiro livro, que é O Conto da Aia, que é por onde eu vou começar, não é um livro tão grande, como você pode ver, mas também não é um livro pequeno. Ele tem 366 páginas, com 46 capítulos e uma nota com anotações no final. Eu decidi ler a cada 5 capítulos junto com vocês, o que dá em média 10 vídeos no total. Então são 10 vídeos sobre o Conto da Aia, lendo a cada 5 capítulos. Depois a gente vai ler os testamentos, mas por enquanto vamos focar nesse livro aqui. E esses vídeos não vão ser lançados semanalmente, tudo bem? Porque eu preciso ter tempo para ler os capítulos, fazer anotações, fazer o roteiro, gravar e editar. E esses vídeos demandam bastante tempo. Fora que eu também tenho outros vídeos para gravar sobre outros assuntos aqui no canal. Então pode ser que eu lance vídeos lendo esses capítulos semana sim e semana não. Mas pode deixar que eu vou trazer vídeos aqui com frequência lendo os capítulos. E também eu preciso falar uma novidade aqui para vocês. Tem uma aba no meu canal chamada Clube de Membros. É uma aba que o YouTube disponibiliza para as pessoas se inscreverem e fazer ainda mais parte da comunidade do criador de conteúdo. Nessa parte do Seja Membro aqui no meu canal, tem a opção Somos um Clubinho, e lá é destinado para eu postar conteúdos antecipados para quem é assinante. E é por lá que eu vou acabar postando inicialmente os vídeos lendo, esses capítulos dos livros. Então, se você quiser receber conteúdo antecipado, eu super te convido a fazer parte do clubinho de leitura. Além de receber um selo aqui no meu canal de assinante, você vai poder usar emojis especiais, inclusive esse daqui de The Handmaid's Tale que eu acabei separando. Esse é um modo de você apoiar o canal e o meu trabalho, e em troca você recebe esses vídeos antecipados. Olha, mas tudo bem se você não quiser assinar, não tem problema nenhum. Esses vídeos continuarão a ser postados no meu canal como um todo, só que dias depois. Inclusive eu vou separar uma playlist aqui só com vídeos lendo os livros. Bom, é isso, o recado tá dado, vai ser muito legal fazer essa série de vídeos aqui para vocês. Agora sim, vamos falar sobre esse livro aqui, O Conto da Aia, que eu acho que tem uma capa muito bonita. Ele tem uma aia, e aí tem vários detalhes que são mencionados no livro. Enfim, a contracapa, ele é todo muito bonito. Os capítulos, eles não são separados todos por nomes, mas alguns têm nome sim, como por exemplo, o primeiro tem o nome de Noite e o segundo tem nome de Compras. E é sobre as compras que vai se tratar a maior parte desses capítulos que eu vou falar aqui nesse vídeo. Basicamente, a gente vai entender como a June está lá na casa dos Waterford, ela vai descrever diversas coisas e também vai descrever como ela sai da casa dos Waterford até o mercado ali para fazer as compras, aquelas compras habituais que a gente vê nas primeiras temporadas da série. Parece pouco, mas tem muitos detalhes legais que eu acho que são super pertinentes e eu marquei aqui para ler para vocês. Mas antes de começar o capítulo, tem um começo com um versículo da Bíblia que faz todo sentido com o que Gilead prega, com relação às aias. Diz o seguinte: vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela lhe disse: eis aqui a minha serva Bila, entra nela para que tenha filhos sobre meus joelhos. E eu
assim receba filhos por ela. Isso, se eu não me engano, é falado em algum momento entre a tia Lídia e a Serena, se eu não me engano, ou é a tia Lídia que fala. Só sei que é mencionado sim na série, mas aqui já dá pra ver que eles tiraram, né, essa parte para poder justificar o que eles fazem com as aias. Bom, começando o capítulo, antes você precisa entender que a June narra todo o livro. Então, tudo a gente vai ver da perspectiva dela, os seus pensamentos, os lugares que ela vai, enfim, tudo parte da cabeça dela, e é legal que a gente ouve os seus pensamentos, né? Isso tinha muito no começo da série, principalmente a primeira temporada, e além disso, tem algumas falas dela com outros personagens, que tudo isso é descrito no livro. E o capítulo 1 começa, que é a noite, né? Fala sobre a noite que ela passou no ginásio quando ela foi capturada. Essa parte é meio que mostrada através de um flashback em algumas das temporadas, eu não me lembro qual, mas não começa exatamente como é na série, com ela fugindo e os guardiões pegando ela e separando ela da Honey. Aqui ela fala que ela tá num ginásio junto com outras mulheres, era um ginásio esportivo, e ela começa a imaginar como era esse ginásio antes de Gilead começar. Ela imagina que ali tinham jogos de jovens que jogavam basquete, ela até fala que a cesta ali de basquete é retirada, mas que ela imagina que muitos jogos aconteceram ali. Ela também imagina como eram as roupas das pessoas antes, né, de tudo começar, como as jovens se vestiam, e fala que ali cheira suor e sexo. E sexo é uma coisa que a June, ela pensa e fala em boa parte ali do livro, principalmente no começo ela fala sobre algumas coisas envolvendo sexo, mas ali ela fala que essas coisas não são mais possíveis agora. Nesse momento ela diz o seguinte: havia sexo antigo naquele espaço, e solidão, e expectativa de alguma coisa sem forma nem nome. Em seguida, ela e as outras mulheres que estão ali rendidas, né, e lembrando que ali elas são capturadas, e lá vai fazer uma triagem para separar quem vai ser Aya, quem não vai ser Aya e pode acabar virando Marta, ou de repente indo para as colônias, enfim, essa é a triagem. E nesse ginásio elas separam as roupas e colocam num banquinho, e a June, ela descreve esse momento da seguinte forma: tínhamos cobertas, lençóis de flanela, de algodão, como as de crianças, e cobertores padrão fabricados para o exército, dos antigos que ainda diziam Estados Unidos. Ou seja, a Gilead ainda pega essas coisas, né? Afinal, tudo estava começando ali, então provavelmente tinham coisas que eles não tiveram tempo de confeccionar ainda, como por exemplo esses cobertores. Eu tenho certeza que tempos depois eles jogaram essas coisas que diziam Estados Unidos fora. E aí a June fala que tinham duas tias patrulhando ali entre essas mulheres, e eram as tias tia Sarah e tia Elizabeth. Não era a tia Lyd, que ela não tinha aparecido ainda. E aí ela fala uma coisa muito interessante sobre as tias e que faz a gente pensar em como elas são tratadas aí ao longo da série. Ela fala o seguinte: as tias, né, não tinham armas de fogo, porém, nem mesmo elas mereciam confiança para portar armas de fogo. As armas eram para os guardas. E aí uma coisa que a gente vai descobrindo no livro é que tem uma diferença entre guardas e anjos. Os guardas, que são os guardiões da fé, eles geralmente são mais jovens ou muito mais velhos. E os anjos são uma categoria superior aos guardiões. Não tem isso na série, mas aqui no livro é bem descrito. E a regalia que os anjos têm é que eles podem ter esposas. Já os guardiões da fé, não. E aí ela continua falando do seguinte: os guardas não tinham permissão para entrar no prédio, exceto quando eram chamados. E não tínhamos permissão para sair, exceto para as caminhadas. 2 vezes por dia, 2 a 2. Ao redor do campo de futebol, que agora estava cercado por uma cerca reforçada de malha metálica com rolos de arame farpado no alto. Ou seja, tinha toda uma segurança ali para elas não escaparem. Afinal, muitas dessas mulheres seriam muito valiosas para a Gilead futuramente. E é interessante como eles já ali começam a doutrinar essas mulheres para serem aias, né? Como, por exemplo, sair somente para essas caminhadas quando é necessário e em duas, né? As aias, elas sempre andam de dupla. E aí, quando ela tá nessas caminhadas, ela vê esses guardiões e ela tem alguns pensamentos envolvendo sexo, como eu falei, porque ela imagina que esses guardiões, eles
podem ceder de alguma forma, né? Podem olhar para elas de alguma forma. Isso é a fraqueza deles e a fortaleza delas. E ela fala o seguinte: ainda tínhamos nossos corpos, era a nossa fantasia. Só que esses guardas ali, eles não olhavam para elas, né? Principalmente para June. Ela não conseguiria fazer a cabeça deles ali porque eles não, enfim, as olhavam. E aí no fim do capítulo 1 é bem interessante porque fala sobre as habilidades das aias. E recentemente, no episódio 8, né, dessa sexta temporada, eu falo como as aias estão ali no casamento da Serena e elas conversam e elas estão com a boca, né, com aquele pano, e não parece que o pano se mexe, não parece que elas estão falando. Mas essa é uma habilidade que as aias adquiriram conforme, né, o tempo foi passando, a falar muito baixo, a sussurrar. E aí isso é explicado aqui. Ela diz: aprendemos a ler lábios, nossas cabeças deitadas coladas às camas, viradas para o lado, observando a boca uma das outras. Dessa maneira, trocávamos nome, de cama em cama. Alma, Janine, Dolores, Moira, June. Esses são os nomes que ela fala no final, e é interessante que a série usou esses nomes para algumas personagens da série. A Alma, que se torna uma personagem ali que fica muito amiga da June, a Janine nem se fala. A Dolores, ela acaba, acredito eu, tendo um outro nome na série, que é a Brienne, que é aquela outra personagem que acaba morrendo na quarta temporada, infelizmente. Tem a Moira, claro, né, que é a melhor amiga da June, e June no final. Até agora a gente não sabe o nome dessa personagem que tá narrando isso pra gente. A gente só vai descobrir, se eu não me engano, no fim do livro. Então aqui já é um indicativo que esse último nome é o nome dela. Então partimos para os próximos capítulos, que vai ser focado nela dentro da casa dos Waterford e fazendo as compras lá no mercado. A história começa com a June dentro do quarto que ela não fala que é dela, né? Ela diz que esse quarto foi dado a ela, mas aqui nada daquilo foi dela porque ela não escolheu nada daquilo. E aí é impressionante como ela vai narrando tudo que tem no quarto ali. Ela começa a analisar o quarto, que é um quarto simples, mas ela diz o seguinte: deve ter um lustre antes. Eles tinham removido qualquer coisa em que pudesse amarrar uma corda. Eu não me lembro se nos próximos capítulos, que eu não li agora, fala sobre essa aia antiga, que é a aia que acabou morrendo. Na série isso é falado, né, que a aia ela acabou se suicidando com o Lucy, né, em um lençol e tal. Então, depois que isso aconteceu, esse incidente, né, eles reforçaram ainda mais para que isso não acontecesse com a nova Aia, e a June percebe isso. Então ela continua a descrição. Há um tapete no chão, oval, feito de retalhos trançados. Esse é o tipo de detalhe de que eles gostam. Arte folclórica, arcaica, feita por mulheres em suas horas livres, de coisas que não têm mais utilidade. E sobre ela ter falado sobre essa arte arcaica, é muito interessante que também tem a ver com o que eu falei no meu último vídeo sobre o episódio 9. A June é a maior procurada ali de Gilead e os guardiões, eles não têm uma foto dela, tipo, não tem um aparelho ali de celular com uma foto, porque eles rejeitam qualquer tecnologia que não seja essa tecnologia armada, né, das armas e tal. E aí, no geral, assim, toda a arte, tudo que eles gostam são dessas coisas mais arcaicas. E quando se trata de arte, é feita por mulheres, né? Coisas sem utilidades, como a própria June diz aqui. Ela também diz que as janelas do quarto dela tem um vidro inquebrável, porque, enfim, ela não consegue quebrar e usar esses cacos. E ela também diz, na parede acima da cadeira, um quadro, emoldurado, mas sem vidro. Como eu falei, o vidro acaba se tornando uma arma. Ela continua dizendo, estampa de flores, íris azuis, guache. Flores ainda são permitidas. Será que cada uma de nós tem a mesma estampa, a mesma cadeira, as mesmas cortinas brancas? Eu gostaria de saber. Distribuídas pelo governo, ela quer saber se todo quarto de Aia é assim, né? Se todo quarto tem esse modelo, enfim, se é tudo igual, e tudo isso é distribuído pelo governo de Gilead. É algo que eu acho que a gente não tem como saber, porque na série não mostra um quarto de uma outra Aia, né? Mostra a casa de outros comandantes e tal, e as casas elas são diferentes, apesar de conversarem muito ali, com exceção da casa do Lawrence, né? Mas enfim, eu acho que os quartos devem ser diferentes, sim. E aí, em alguns momentos, ela lembra da tia Lídia, das coisas que ela falava no Centro Vermelho. Como, por exemplo, ela diz que as aias têm que pensar como se elas estivessem servindo ao exército. E aí, mais pra frente, nesses pensamentos da June, ela fala sobre eles, como eles querem que elas não se machuquem. E aí ela diz que ela não vai fazer isso, porque ela pretende durar, e isso é muito legal. E aí depois ela completa falando, não é de fugas
que eles têm medo, né, de elas fugirem. Afinal, não iríamos muito longe. São daquelas outras fugas, aquelas que você pode abrir em si mesma, se tiver um instrumento cortante. Ou seja, se matar, né? Esse é o maior medo de Gilead. Então, nesse momento, o sino toca, e o sino é o relógio delas, né? Elas não podem ver as horas, mas o sino indica que é hora de fazer tal coisa. Como nesse caso é o momento dela ir até o mercado. Então, ela se levanta e aí ela narra uma parte muito interessante. Ela fala: eu me levanto da cadeira, avanço os meus pés para a luz do sol, até os sapatos vermelhos, sem salto para poupar a coluna e não para dançar. As luvas vermelhas estão sobre a cama. Pego-as, enfio-as em minhas mãos, dedo por dedo. Tudo, exceto a touca de grandes abas ao redor da minha cabeça, é vermelho, da cor do sangue, que nos define. Isso é muito bem falado na série, né? Eu acho que é algo que eles transmitiram muito bem, o lance do vermelho ser ligado ao sangue, também ligado ao impuro, né? Enfim, e eu acho muito legal como é descrito aqui no livro também. Aí ela fala sobre as toucas brancas. As toucas brancas também seguem um modelo padronizado, são destinadas a nos impedir de ver e também de sermos vistas. E falando sobre a série, eu acho o primeiro episódio fantástico, porque ele consegue descrever tudo isso muito bem através dos pensamentos da June. Então, logo no primeiro episódio, quem tá vendo pela primeira vez, entende tudo que Gilead quer, tudo que as Aias pensam, e enfim, eu acho fantástico como eles conseguiram transmitir muito bem a ideia que tá aqui no livro, porque no livro é mais fácil, né? É muito melhor explicado. Eu acho que no audiovisual é um pouco mais difícil, mas eles fazem isso de forma brilhante. Então ela começa a sair do seu quarto, que tem a porta aberta, e ela fala que a porta ela não tranca mesmo, porque eles querem ter esse controle, né, sobre ela. E aí ela desce, né, o quarto dela fica acima, exatamente como na série, e aí ela desce as escadas e ela começa a narrar como é a casa. E aí ela fala o seguinte: que a casa, né, do fim do período vitoriano. A casa é uma residência de família, construída para uma família rica e numerosa. E aí fica muito claro, né, que os Waterford são muito ricos, de fato, e enfim, o comandante, o Fred, ele tem um cargo de poder muito elevado, então ela acabou indo para uma casa muito rica. E até uma coisa que é interessante, que não tá na série, é que as Martas, né, elas conversam muito entre si, e uma coisa também que não tá na série é que a casa dos Waterford tem duas Martas, a Rita, que a gente conhece, e a Cora. A Cora não tá na série, mas ela é o oposto da Rita no começo, porque lembra que a Rita no começo era muito carrancuda? A Cora, ela era mais tranquila, mais bondosa, mais carinhosa com a June, e enfim, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso mais pra frente, mas aqui você já sabe. E aí, voltando sobre o lance de ser rico, elas ficam comparando com a casa dos outros comandantes, pelo que eles comem, né? Por exemplo, a parceira de caminhada da June, ela compra carne, tem comprado carne toda semana, e aí a June fala isso para as Martas, e aí elas ficam: nossa, olha, a outra família tá muito rica, tá comprando carne, que é caro, né? E aí, enfim, tem essas comparações, algo que a gente vai lendo e vai percebendo. Então, enquanto a June tá saindo do seu quarto, ela vai pra cozinha, para poder ver as Martas. Só que ela passa pela sala, e aí ela fala um pouco sobre a sala ali, que na sala ela não pode ficar sentada, ou ela fica de joelhos, ou ela fica em pé. E ao passar pela sala, ela passa por um espelho, e aí ela vê o seu reflexo, e ela diz o seguinte: e eu nele como uma sombra distorcida, uma paródia de alguma coisa, um personagem de qualquer conto de fadas com capa vermelha. Ela, né, tá citando aí a Chapeuzinho Vermelho, e é uma paródia aí de muito mau gosto, né, que ela acaba notando. E olha um detalhe muito interessante: ela passa por um porta-guarda-chuvas, e ela fala o seguinte: há vários guarda-chuvas nele. Um preto para o comandante, um azul para a esposa do comandante e um que me é destinado, que é vermelho. Logo aqui ela descreve as cores que os personagens usam, né? Tanto o comandante, que é o preto, as esposas, que é o azul, e ela, que é o vermelho. Então ela lembra da esposa desse comandante, e aí ela cita uma característica logo aqui que você vai perceber que é totalmente diferente da série, que é o bater da bengala. Ela lembra de ouvir o bater da bengala da esposa. Isso indica que a esposa é muito mais velha. E você vai perceber que a Serena da série é bem diferente da Serena do livro. E bom, quando ela chega na cozinha, ela encontra a Rita. E a Rita aqui no livro, ela é muito mais maldosa que a Rita na série. No começo, ali na primeira temporada, na segunda também, você percebe que a Rita não gosta muito da June, que trata ela de uma forma seca. Mas isso é porque elas não eram amigas ainda. Depois que elas pegam amizade, a Rita começa a tratar ela melhor.
Aqui no começo, a Rita, ela tem pensamentos, assim, péssimos com relação a June. Mas antes, a June descreve como são as Martas, né? Ela fala que o feitio de suas roupas é muito parecido com o das minhas. O vestido comprido, escondendo as formas, mas com um avental de peitilho por cima e sem touca, com abas brancas e o véu. Ela descreve que as Martas, elas não, enfim, têm um vestido comum, mas que não marque o seu corpo, porque isso é pecado, nada pode ser muito vulgar ali. E aí ela fala um pouco sobre a Rita, né? Que logo quando a June chega na cozinha, ela olha pra June com um olhar ali meio raivoso, e aí ela fala o seguinte: mas o senho franzido não é nada pessoal contra mim. É o vestido vermelho que ela desaprova. E o que ele representa? Ela acha que pode ser contagioso, como uma doença ou algo do tipo de má sorte. E é aquilo que a gente já pensa, né? É o estigma das aias. E muita gente acha ali em Gilead que elas escolheram ser assim, inclusive as Martas. E aí, logo em seguida, a June lembra de uma conversa que ouviu da Rita com a Cora. Que a Rita fala que ela sempre tem escolhas, elas poderiam ir para as colônias, por exemplo. E aí a Cora rebate, dizendo que ninguém escolheria morrer nas colônias, né? Que era melhor se tornar aia e tal. A Cora, como eu disse, ela tem esse olhar ali mais bondoso com relação a June. Já a Rita não, ela é muito mais resistente. Uma coisa interessante é que a June, ela já sabe que há uma rede de Martas, que elas conversam entre si, conversam com as outras Martas das outras casas, e que isso meio que todo mundo sabe. Na série, a June só vai descobrir isso lá na terceira temporada, mas aqui ela já sabe. Não só isso, como também os olhos, a June já tem essa noção de como são os olhos, e algumas outras coisas que na série a June descobre. Eu acho que isso foi essencial pra gente descobrir junto com a personagem. Mas aqui não, a June já meio que foi para o seu posto já sabendo de muita coisa. E aí a June, ela pega o passe, né, para fazer compras, lembrando que eles não usam mais dinheiro, então, por exemplo, se você precisa comprar carne, você ganha um passe, né, com o desenho de uma carne, e não tem nada escrito, porque elas não podem ler. E aí quem fica com esses vales, né, são as Martas, porque são elas que fazem a comida e são elas que sabem o que precisa ser comprado. Então ela precisa ir até as Martas para poder pegar esses vales. E aí, quando ela pega os vales, ela começa a pensar em como gostaria de estar ali cozinhando também, para pelo menos ter algo para se fazer. Porque CA, eu acredito que deva ser muito tedioso, porque elas não podem fazer nada, elas ficam trancadas no quarto e só saem ou para fazer a cerimônia ou para fazer uma caminhada e ir até o supermercado. Então esses momentos são, né, as únicas coisas ali de distração que elas têm. E aí a June diz que gostaria de cozinhar ou de ajudar em algo, mas que as Martas jamais deixariam por medo mesmo. E aí logo em seguida a June sai da cozinha e vai até o seu portão para esperar pela sua parceira. E aí ela vai narrando, claro, todo o jardim e a entrada da casa. Ela fala que tem um jardim ali que é muito bonito e que a esposa se dedica a cuidar desse jardim. A gente vê isso na série. Só que ela fala que tem um guardião que ajuda essa esposa a cavar para colocar as flores, as plantas e tal, e que geralmente os guardiões fazem isso. Ela fala inclusive que o jardim é o domínio da esposa do comandante, e é algo para elas terem domínio de algo, sabe? Ela diz uma coisa também sobre a esposa. Por vezes, a esposa do comandante manda trazer uma cadeira para fora apenas para ficar sentada lá em seu jardim. Visto de longe, isso parece paz. Enfim, é algo que eles arrumaram para ocupar a cabeça das esposas. E aí depois ela diz uma coisa sobre a esposa do seu comandante. Ela diz: com o pé esquerdo sobre um banquinho por causa da artrite. Então, assim, ela já está descrevendo que se trata de uma esposa muito mais velha, de uma senhora mesmo. E aí ela fala que essa esposa, ela não conversa com a June, ela não fala com a June, ela não olha para ela diz, inclusive, sou uma vergonha para ela e uma necessidade. Ou seja, por mais que a esposa não goste, não queira ela ali, ela é uma necessidade. Então, ela volta no passado e lembra como foi chegar ali na casa dos Waterford. E faz apenas 5 semanas que ela tá lá. Ela diz o seguinte: nós nos vimos cara a cara pela primeira vez há 5 semanas, quando cheguei a este posto. Ela chega pela porta da frente e aí ela fala: nos primeiros dias, as portas da frente nos são permitidas, mas depois disso devemos usar a dos fundos. Então ela diz que um guardião leva ela até lá. Ela já tinha estado em um outro posto, exatamente como a June na série, só que esse posto não deu certo, né? O comandante não conseguiu engravidá-la.
Então ela é mandada até um novo posto. Quando ela chega lá, a gente tem toda a entrada dela, né? Que o guardião toca a campainha, a Serena aparece, a Serena manda o guardião embora e deixa a mala, né, da June, faz a June carregar a mala e entrar em casa e acompanhá-la até a sala. Chegando lá, a esposa senta e conversa com a June. Aí a June lembra uma coisa que a tia Lídia disse. Ela fala, a tia Lídia dizia que era melhor não falar a menos que fizessem uma pergunta direta a você. Tente pensar na situação sob o ponto de vista delas, dizia. As mãos apertadas e torcidas, com o seu sorriso nervoso, suplicante. Não é fácil para elas, né? A tia Lídia dizendo, né? Nossa, não é fácil para essas esposas. Tente pensar, tente se colocar no lugar delas e tal. Isso justificando muita das barbaridades que as esposas fazem com essas aias. Como se a culpa fosse das aias, né? Então, nessa conversa, a esposa, ela saca um cigarro, começa a fumar, a June fica com muita vontade de fumar. Não só o cigarro dela, como o cigarro do Nick, que é mostrado mais pra frente. E aí ela fala, olhei para o cigarro com desejo. Pra mim, como álcool e café, cigarros eram proibidos. O cigarro, na verdade, é proibido por toda a Gilead, mas eles conseguem isso através do mercado clandestino. Ah, e na verdade, vendo aqui, não é o segundo posto da June, é o terceiro. E ela não tinha sido engravidada ainda. E aí a esposa até responde, nossa, isso não é bom pra você também, né? Então a June começa a descrever a esposa. Ela fala, o nariz devia um dia ter sido o que chamava de gracioso, mas agora era pequeno demais para o rosto dela. O rosto não era gordo, mas era grande. 2 sulcos desciam dos cantos da boca. Entre eles ficava o queixo, cerrado como um punho. Aí ela diz o que a esposa diz para ela. Quero ver você o mínimo possível, disse ela. Espero que se comporte da mesma forma com relação a mim. É mais ou menos o que a Serena diz na série, né? Que não quer ver ela ali, ou quer ver o mínimo possível, e que o Fred é o marido dela, e que ela tem que entender isso, a Arya, no caso, né? Só que aqui já dá para descrever que a Serena ela não é tão bonita e tão atraente quanto a Serena na série. E aí, por todo esse tratamento da Serena ali logo de cara, a June fica desapontada. E ela fala, eu fiquei desapontada. Queria, naquela época, transformá-la numa irmã mais velha, numa figura maternal, alguém que me compreenderia e me protegeria. A esposa, em meu posto anterior àquele, tinha passado a maior parte do tempo em seu quarto. As Martas diziam que ela bebia. Eu queria que esta aqui fosse diferente. Realmente, essa vai ser diferente, ela vai causar um inferno na vida da June, mas enfim, dá pra ver que a June esperava que pelo menos tivesse uma mulher ali que compreendesse ela ou tratasse ela minimamente melhor, mas não é o que acontece. Aí, terminando esse diálogo, a June fala sim, senhora, e a esposa fala, olha, não me chame de senhora nunca mais. E aí a June, ela esquece disso e fala mais uma vez senhora, e aí depois ela diz que a esposa poderia até bater nela, e ela fala o seguinte, eles podem bater em nós. Existem precedentes nas escrituras determinando isso, mas não com qualquer instrumento, somente com as mãos. Então, finalizando esse capítulo, que é o 3, a June momentaneamente olha para o rosto da esposa e ela se lembra de quem é a esposa. A esposa, ela era famosa antes, se trata da Serena Joy. Na série, isso não é falado, a Serena, ela só tinha tido sucesso com um livro, né? Ela era escritora antes e ativista ali, antifeminista e tudo mais, mas no livro ela era mais que isso. A June diz que se lembra de ter visto a Serena num programa infantil evangélico quando ela era criança. Se trata de Hora dos Evangelhos das Almas em Crescimento. Era um programa onde contavam histórias da Bíblia para crianças e cantavam hinos. Uma das mulheres se chamava Serena Joy e ela cantava os hinos, né? Ela tinha uma voz muito bonita e chorava enquanto cantava esses hinos para as crianças. Então a esposa do seu comandante se tratava de Serena Joy. E a June termina o capítulo falando, de modo que a situação era pior do que eu havia imaginado, porque provavelmente essa mulher não seria nada boa com ela. E aí, indo pro capítulo 4, sim, gente, eu sei que esse vídeo pode ficar enorme, mas é que eu tô tentando aqui dar muitos detalhes pra vocês, e enfim, tem muita coisa legal pra falar. A June, ela finalmente tá passando ali pelo jardim, né, voltando agora pro presente, e indo pro portão, ela encontra o Nick. E aqui o Nick, ele é descrito
escrito como um guardião, e não só como um simples motorista. O Nick tá lavando o carro ali do comandante, com um cigarro na boca. Ela diz que uma coisa legal é que os homens ainda têm esses interesses com os carros, né, algo de antes. E que mais uma vez ela olha para um cigarro e tem vontade de fumar. Só que esse cigarro o Nick joga no chão e pisa em cima. E quando a June passa por ele, ele olha para a June e dá uma piscada. Isso não pode. Os guardiões eles não podem ter contato nem visual, nem de toque com as aias. Isso não é permitido. Mas ela diz que isso pode ser um teste e ele pode ser um olho testando ela. Ou seja, aqui ela já tem essa noção de que o Nick pode ser um olho. Diferente da série, que quem vai contar isso para ela vai ser a Emily. E a June ela descreve o Nick. Ela fala: ele tem um rosto francês, magro, forte, pouco comum, ligeiramente jocoso, cheio de planos e ângulos, com sulcos fundos ao redor da boca, onde sorri. Ela se refere ao Nick como um cara ali meio bruto, né, sem trejeitos, e não parece ser um serviçal. Ele tá sempre ali meio que quebrando regras. E aí, quando ela passa pelo portão, ela espera pela sua parceira de caminhada, a outra, a Aya, que é a Off Glen, que a gente vai descobrir depois, e essa Aya tá atrasada e tal, e que ela espera, né, a Aya. Aí ela lembra da tia Lídia, ela lembra da tia Lídia falar que a paciência é uma virtude e tudo mais. E nesse momento ela descreve uma característica da tia Lídia que não tem na série. Ela fala: ela tinha uma verruga no queixo que subia e descia à medida que falava. E é algo que a tia Lídia não tem na série, enfim, mas dá pra super imaginar a tia Lídia com esse tipo de verruga. Então chega a Alf Glen, que vai acompanhar ela, e ela descreve Alf Glen. Ela fala: uma mulher de aparência sem graça e desinteressante, de vermelho, carregando uma cesta, se aproxima pela calçada de tijolos em minha direção. É mais ou menos como é na série, tá? O início dessas duas, elas não sabem se uma pode confiar na outra. Só que aqui a Alf Glen, ela é diferente, ela não tem os olhos azuis da Emily, por exemplo, e tudo mais. A June fala: é verdade que ela é minha espiã, como eu sou a dela. Se alguma de nós escapulir da rede por causa de alguma coisa que aconteça, em uma de nossas caminhadas diárias, a outra será responsável. Isso acontece na série quando a Emily é pega ali, né, sendo traidora do gênero. A June é interrogada por isso, então uma meio que é responsável pela outra. A June, inclusive, teme que a Off Glen ela seja uma aia de verdade, né, ela seja religiosa de fato, e ela fala: pode ser uma verdadeira crente, uma aia em mais do que apenas o título. Não posso correr o risco. E aí, para sair da rua delas, elas precisam passar por um certo pedágio ali, onde tem guardiões. E esses guardiões, eles verificam quem está entrando e quem está saindo dali. Elas param lá e dão o passe delas, né? Que informam que elas moram ali de fato. E aí a June começa a falar sobre esses guardiões. Ela diz: os guardiões não são soldados de verdade, são usados no policiamento de rotina e em outras funções sem importância. Cavar o jardim da esposa do comandante, por exemplo. Ou são burros, ou mais velhos, ou incapacitados, ou muito jovens, exceto pelos que são olhos ocultos. Então, dentre esses guardiões, podem ter olhos ali como espiões, observando tudo. Ela continua: os jovens são, com frequência, os mais perigosos, os mais fanáticos, os mais nervosos com as suas armas. Ela passa a ter muito medo dos guardiões mais jovens, né? E isso fica claro na série também. Ela até dá um exemplo de que na semana passada uma Marta morreu ali tentando pegar um passe ali na sua bolsa. Um guardião jovem acha que é uma bomba e atira nela. Então a June e a sua parceira Off Glen, elas conseguem passar por esse pedágio aí dos guardiões, e enquanto ela tá andando, ela imagina que esses guardiões estejam observando ela, porque como lá no começo do primeiro capítulo ela fala que é a arma que ela tem para usar. Então, enquanto ela tá andando, ela mexe os quadris para eles observarem ela. E aí é muito interessante uma coisa que ela diz, que ela inicialmente se sente envergonhada, mas depois não. Ela fala: então eu descubro que afinal não estou envergonhada. Eu aprecio o poder de um osso de cachorro, passivo, mas presente. E espero que fiquem de pau duro ao nos verem e que tenham que se esfregar contra as barreiras pintadas às escondidas. Eles sofrerão, mais tarde à noite, em suas camas de regimento. É interessante como a June, ela usa a arma que ela tem ali no momento, né? Logo de cara ali, ela já é muito inteligente para saber o que ela precisa fazer
para sobreviver ou para sair daquilo. Então a June ela começa a andar pelas ruas até o mercado, ela começa a descrever todas as ruas, são ruas vazias, que parecem aquelas ruas de revistas, né, com casas muito bonitas e tal. Ela tá num bairro muito rico, mas uma curiosidade é que ela fala que já esteve ali com o Luke, ela já andou por aquelas ruas antes de Gilead começar e ficava imaginando como seria comprar uma daquelas casas. Ela fala uma coisa sobre Gilead, ela diz: "Este é o coração de Gilead, onde a guerra não pode penetrar nem se intrometer, exceto pela televisão. Onde ficam os limites não sabemos ao certo. Eles variam de acordo com os ataques e contra-ataques, mas este é o centro, onde nada se move. A República de Gilead", dizia a tia Lídia, "não conhece fronteiras. Gilead está dentro de você." Esse negócio de Gilead está dentro de você, eu acho, assim, tenebroso, e isso abre margem, né, pra gente pensar que até mesmo quando o Gilead acabar, ele pode estar dentro de você. Ou se de repente você sai de Gilead, ele ainda está dentro de você. E é o que acontece tanto com a June quanto a Emily quando elas vão pro Canadá. E aí ela fala sobre as mulheres que andam pelas ruas. Ela fala o seguinte: "Há outras mulheres com cestas, algumas vestidas de vermelho, algumas de tom de verde opaco, como das Martas, algumas de vestidos listrados de vermelho, azul e verde, ordinários e feitos com pouco tecido, que são típicos das mulheres dos homens mais pobres, econoesposas, é como são chamadas. As mulheres não estão divididas segundo funções a desempenhar. Elas têm que fazer tudo, se puderem. Por vezes, há uma mulher toda de preto, uma viúva. Costuma haver um número maior delas, mas parecem estar diminuindo." Ou seja, tem diminuído as viúvas ali em Gilead, sinal que os homens estão morrendo menos, né? Que na guerra, Gilead pode estar vencendo, de repente. E sobre as econo-esposas, elas precisam fazer tudo, né? Elas não têm Marta, elas não têm Arya, então tudo elas precisam fazer, ir no mercado, cuidar das coisas de casa e tudo mais. E aí, quando elas chegam no mercado, eu vou dar uma adiantada aqui, porque esse vídeo já deve estar enorme. Basicamente, a June entra no mercado, ela vê que tem laranjas, e aí ela fala que na guerra alguns alimentos ficam em falta, como no caso das laranjas, e é bom ver as laranjas ali. Ela acaba citando a Moira, dizendo que entre as mulheres, as aias que estão fazendo compra ali, ela esperava ver a Moira, e uma aia grávida acaba chegando num momento, e essa aia é a Janine. Exatamente como na série, a Janine é a primeira a engravidar, só que a diferença é que aqui no livro a June não gosta da Janine. A Janine ela chega para se exibir para as outras aias, ela não precisava estar ali, porque uma aia grávida ela não precisa fazer compras, mas ela vai lá justamente para ser cobiçada ali, invejada pelas outras aias. Elas se olham por algum momento e a June lembra que ela esteve junto com ela no Centro Vermelho. Aqui não é descrito a Janine sem o seu olho, né, sem o tapa-olho. Eu acredito que isso é uma coisa só da série. Mas, a princípio, a Janine aqui não é uma pessoa tão legal assim quanto a gente imagina na série, né? A série, a Janine acaba se tornando uma personagem doce, não é à toa que é uma das mais queridas, se não a mais querida da série. E aí, no fim, quando a June e a Glenn saem do mercado, quando elas compram as coisas, elas estão voltando e são abordadas por um grupo de turistas. Olha só que loucura. Tem turistas que são de diversos lugares do mundo que entram em Gilead para ver como é. Nesse caso, são um grupo de turistas japoneses, e aí tem um intérprete que, quando vê elas, pergunta se esses turistas podem tirar uma foto delas. Aí a June, ela rapidamente diz que não, porque primeiro, esse intérprete pode ser um olho ali disfarçado e testando elas, segundo a tia Lídia, elas não podem ser vistas. Mas a June descreve que ela fica fascinada ali com aquelas mulheres japonesas que estavam vestindo roupas normais, elas estavam de saias, tinha uma que tinha um sapato que mostrava os seus dedos com unhas pintadas, e a June já nem se lembrava como era isso. Enfim, tanto ela quanto a Offglen ficam ali fascinadas vendo essas mulheres com essa tamanha liberdade. E olha que maluco, a June se pega até julgando essas mulheres por estarem vestidas daquela forma. Essa é meio que a lavagem cerebral que Gilead faz na cabeça dela. E aí no fim do capítulo 5, essas pessoas, esses turistas, perguntam pro intérprete para perguntarem para elas se elas são felizes. E aí a June precisa responder que sim. É mais ou menos como acontece na segunda temporada, quando vai aquela diplomata do México até a casa dos Waterford e ela pergunta se a June é feliz e ela precisa responder que sim, porque se ela responder que não, pode, né, acabar morrendo por isso. E o quinto capítulo termina assim,
muita coisa acontece, e olha só, a June só foi até o supermercado, então tem muitos detalhes legais aqui no livro que a gente percebe, isso é muito legal. Enfim, foi tudo isso que aconteceu até o momento em O Conto da Aia. Eu quero muito saber de vocês, o que vocês acharam, o que vocês acharam desse vídeo como um todo, se vocês conseguiram captar muitas das coisas que eu falei. Enfim, deixa aqui embaixo se tem alguma coisa para melhorar. É o primeiro clube de leitura que eu tenho aqui no meu canal, então eu espero estar fazendo certo, espero que esse vídeo tenha ficado legal. Enfim, vamos conversar aqui embaixo. Em breve, talvez não nessa semana que vem, a próxima, eu lanço um próximo vídeo da parte 2 aqui, né, falando dos próximos capítulos. Então fica de olho. Como eu falei, se puderem estar no meu clube, no clubinho ali do Seja Membro, ia ser muito legal ter vocês lá também. Enfim, deixem aqui nos comentários, como eu falei, o que acharam, se inscreva se não for inscrito. Até a próxima, tchau!